Olá, vamos lá para a aula de indução eletromagnética comigo, professor Luiz Carlos Noronha, ok? Então vamos falar aí um pouco sobre a parte de corrente alternada, transformadores, né? Como é que chega a energia na nossa casa, lei de Lenz. Então esse será o nosso assunto sobre indução eletromagnética, ok? É o último assunto aí do eletromagnetismo. Então vamos lá, física comigo, professor Luiz Carlos Noronha. Indução eletromagnética. A partir da experiência de Oster, em 1820, surgiu a pergunta: se correntes produzem campos, então campos produzem correntes? Em 1831, Michael Faraday mostrou sim, a produção de correntes por campos é chamada de indução eletromagnética e a corrente produzida é a corrente induzida. Vamos entender o que é indução. Nós vimos nas aulas anteriores que se você colocasse um fio percorrido e fosse percorrido por uma corrente elétrica, esse fio cria ao seu redor um campo magnético. A pergunta é o seguinte, foi o contrário: será que o campo pode produzir corrente elétrica e com isso chegar energia na nossa casa, que a gente precisa de corrente elétrica? A resposta foi sim. Então, ao longo dos estudos, tá? Os cientistas, os físicos, né? Chegaram à conclusão que você pode gerar corrente elétrica através de ímãs, através de campo magnético. E essa matéria, esse assunto, passou a ser chamado de indução eletromagnética. E assim chegou essa parte aí da energia na nossa casa, especificamente a energia alternada. Mas vamos para frente. Vamos lembrar o que é fluxo de indução magnética. Então, vamos supor que aí eu tenho um anel, como está aí, ó, tá? Uma esfera metálica, e vamos botar ele dentro de um ímã. Supor que está aqui, tem um campo, está aqui, ó, um campo, né? Ok? Deixa eu botar aqui uma opção de ponteiro, caneta. Está aqui, ó, o campo magnético, um ímã. Então eu tenho aqui um ímã, ó, está indo para cima. Então se está indo para cima, por exemplo, aqui seria o polo norte, né? Lógico. E aqui eu teria, por exemplo, poderia ter aqui um outro ímã, lógico. E aqui desse lado de cá, polo sul, que é onde as linhas estão chegando, ok? Lógico, o outro lado seria norte e o outro lado desse aqui seria sul, beleza? Então poderia ter aí dois ímãs aí formando esse campo magnético. Mas não vamos se preocupar com eles, vamos se preocupar que existe um campo magnético, tá? Ou seja, ou um ímã ou alguma corrente aí num fio passando gerou esse campo. Aí eu pego essa esfera, tá? Se eu pego essa esfera, observe que dependendo se eu botar ela assim ou assim, vai mudar esse ângulo alfa aí, ok? Vai mudar esse ângulo alfa. Então, à medida que eu vou girando essa esfera, eu vou variando a quantidade de linhas do campo que está passando. Eu vou variar o fluxo de campo magnético. Concorda que essa espira está aí, ó? Se você for girando ela, uma hora vai passar mais ímã, mais campo, ou mais fluxo magnético, outra hora vai passar menos, tá? Então, é importante demais perceber que esse movimento dessa esfera, provocando a hora ter mais campo, a hora ter menos campo, é que gera essa corrente que chega na nossa casa, ok? Então vamos dar continuidade. O fluxo, a quantidade de campo magnético ou de fluxo magnético que passa dentro dessa esfera metálica vai depender do campo. Quanto mais forte for esse ímã, esse campo, ou essa corrente que produziu esse ímã, maior será o fluxo. Depende da área. Quanto maior for essa esfera, se eu botar uma esfera, um anel maior, uma área maior, vai pegar mais fluxo aí dentro, tá? Se eu botar uma pequena, menos fluxo, lógico, menos linha passando por ela. Então essa esfera, a área dela. E cosseno de alfa é esse cosseno aí, ó, do ângulo alfa aqui
entre a normal do plano da esfera com o vetor campo magnético, que aqui eu representei, ele está para cima, eu botei ele aqui de vermelho para representar, ok? Então, esse giro dessa espira vai mudando o cosseno, ora o cosseno é 0, não vai ter fluxo, tá? Ora o cosseno é 90, vai ter fluxo, e entre 0 e 90 também vai variar o fluxo. Então, essa variação de fluxo é que vai gerar a nossa tensão, a nossa DDP, tá? A nossa voltagem, bem como ao ligar o circuito, a nossa corrente elétrica. Então vamos lá, ó. O que eu botei aí, ó. O fluxo magnético é uma grandeza que mede o número de linhas de indução que atravessa a área A de uma espira imersa num campo magnético. Então, ó, o fluxo magnético é uma grandeza que mede o número de linhas de campo que passa ali. Quanto maior a espira, se tem um campo aqui para cima, quanto maior a área da espira, mais fluxo vai passar dentro, ok? Então tá aí, ó. Beleza? Então nessa situação eu vou ter o fluxo máximo, ó. O fluxo máximo, ó. Quando o vetor normal for paralelo ao plano aqui da espira, esse plano aqui, ó. Aí você tira um vetor perpendicular a esse plano. Quando ele for paralelo ao campo, ó, tiver os dois assim como tal, eu vou ter a maior quantidade de fluxo que passa por essa espira, lógico. Se essa espira está assim, vai passar a maior quantidade. Se ela ficar um pouco inclinada, vai passar menos. Então, nessa situação, eu vou ter o fluxo máximo, ok? Já nessa outra, não vai passar nenhuma espira dentro da espira. Não vai passar nenhuma espira aqui dentro. Assim passa. Quando essa espira ficar assim, ó, o campo está aqui, está passando as linhas dentro dela. Quando ela ficar assim, não vai passar, ok? Essa é a segunda situação. Então, hora tem, hora não tem. Esse movimento é que é importante. Ela parada não vai ter tensão nem voltagem nenhuma, ok? Então, vamos continuar e vamos entender agora a indução. A gente só entendeu ali o que? O fluxo, quanto de fluxo passa dentro de uma esfera. Depende do campo, quanto mais intenso o ímã, mais fluxo passa, depende do tamanho da área da espira, tá? E depende do ângulo que ela está. Se ela está assim, não passa nenhum. Se ela está assim, passa muito. Vai depender daquele ângulo que a gente viu. BA cosseno de θ, a fórmula de fluxo. Lembrando aqui, ó, tá aqui, ó. O fluxo vai depender do campo. Quanto mais intenso o campo, né, o ímã, a gente chama de B. Quanto maior essa área aqui, quanto maior a esfera, mais linhas vai passar dentro, maior vai ser o fluxo. E o cosseno desse ângulo que a gente viu, que dependendo desse ângulo aí, vai ter ou não fluxo dentro dele. Beleza? Então vamos lá, indução eletromagnética. Se o fluxo magnético através dessa espira sofre variação, por exemplo, eu girando a esfera, ou botando, se o ímã, eu botar mais ímã ou alternar o ímã para ter mais campo, menos campo, né? Então, ó, se o fluxo magnético através desse circuito sofre uma variação, ora tem mais fluxo, ora tem menos, ora não tem, aparecerá no circuito uma força eletromagnética, a qual existirá enquanto o fluxo estiver variando. Essa força eletromotriz, na verdade, é a voltagem. Eles usam de força, esse termo força, mas é voltagem, tá? Ok? Então, vamos ver aqui, ó. Se θ varia alterando a área, o ângulo θ ou o campo B. Então, eu posso ter essa variação de fluxo de três maneiras. Ou eu vario a área da esfera, botando uma menor tem menos fluxo, botando uma maior tem mais fluxo. Ou eu vario o ângulo, mexendo com a esfera, ó, mudando aquele ângulo, ora tem, ora não tem. Ou aumentando o campo, se eu pudesse um volume lá para aumentar mais o valor do ímã ou do fio lá percorrido por uma corrente elétrica, aumentando a corrente e aumentando o campo. Então, para variar o fluxo, eu posso variar a área, aumentando a esfera, o anel, posso variar pelo ângulo ou posso variar a intensidade do campo. Se hora põe um campo mais forte, vou variando, hora o ímã é mais forte, menos forte, eu vou ter essa voltagem, tá certo? Toda vez que houver uma variação temporal de um campo magnético em uma região, um campo elétrico gerado. Nesse caso, as linhas de campo elétrico são círculos concêntricos
cujos centros coincidem com o eixo do ímã. Tal campo preenche todo o espaço à volta do ímã, sendo mais intenso nas suas proximidades. Então aqui é outra coisa que eu tenho que lhe dizer, é que toda vez que há uma variação de campo magnético, surge também o campo elétrico que a gente estudou lá no primeiro bimestre, tá certo? Então, o campo magnético, uma variação do campo magnético surge, gera um campo elétrico. Ímã parado não gera campo elétrico, mas ímã em movimento gera, ok? Só um detalhe a mais, que a gente sabe que o ímã, se eu tenho um ímã e ele atrai um ferro, né? A gente não sabe que o ímã atrai um ferro, é porque ele criou um campo magnético ao seu redor. Mas se eu movimento esse ímã em relação a esse prego, ou aproximando ou afastando, vario aí o campo magnético, também vai gerar um campo elétrico. Gera dois campos aí, no caso o ímã. Ok? O movimento de um ímã, preste atenção, causa a variação temporal do campo magnético. Lógico, um ímã se aproximando mais de um ferro, de um prego de ferro, vai aumentar, né, o campo. Então, ele varia, se ele se aproximou, se um ímã se aproxima, tá? O movimento de um ímã causa uma variação temporal no campo magnético. Ou seja, se está aqui um prego e eu movimento o ímã, para esse prego aqui está aumentando o ímã, então ele provocou uma variação. É isso que eu botei aqui, ó. O movimento de um ímã causa variação temporal do campo magnético, né? Então, se eu estou aqui um prego de ferro e eu pego um ímã e movimento esse ímã para cima, eu estou variando temporalmente o campo magnético, ou seja, estou deixando ele mais forte, está ficando mais próximo do prego. E essa variação, esse aumento, né, que estava pequeno e foi se aproximando, essa variação produz um campo elétrico em torno do espaço, inclusive no interior da rede cristalina do metal que constitui o anel. Por isso, seus elétrons livres sofrem a ação desse campo elétrico, em consequência, a corrente elétrica é estabelecida no seu interior. Ou seja, olha aí essa figura. Vamos botar na figura, na prática, no dia a dia, que vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo. Se eu pegar esse ímã aqui, tá vendo? Ó? Se eu pegar esse ímã aqui, ó, esse ímãzinho aqui que está na mão desse garoto, ó, e botar uma velocidade aqui nele, ó, botar ele para cima dessa espira, desse metal, vocês concordam que esse ímã se aproximando desse metal vai aumentar a força magnética nesse metal, vai fazer com que esse metal sinta mais a ação do campo do ímã, do campo magnético? Sim, porque o que o ímã produz ao seu redor é um campo magnético. Então, se eu pego um ímã e aproximo aí dessa espira, essa espira vai sentir, tá, essa aproximação, porque vai gerar nela um campo elétrico, e o campo elétrico vai fazer com que os elétrons que estão aí nesse metal, eles tenham uma certa orientação, surgindo assim uma corrente elétrica. Ou seja, se eu pegar um ímã e me aproximar, essa aproximação vai fazer com que o ímã, o valor do campo magnético mude. Esse campo magnético gera um campo elétrico e esse campo elétrico faz as cargas dos elétrons se mover. Se os elétrons se movem, gera, na verdade, o quê? Uma corrente elétrica, que a gente viu que corrente elétrica é o movimento ordenado das cargas. Lembra? Então, é isso que acontece. Surge uma corrente elétrica. Então, se você pegar um ímã e pegar um brinco metálico, uma espira metálica, e pegar esse ímã e aproximar, afastar, você vai gerar uma corrente aqui que pode fazer um LEDzinho, uma luz acender, ok? Então, se você tem um movimento relativo entre um ímã e uma espira, e uma bobina de fio, você vai ter eletricidade. É assim que chega na nossa casa, tá? Lá em Paulo Afonso, na Bahia, eles fizeram uma represa, a água desce por um tubo a mais de não sei quantos metros, tá? Esse tubo passa por uma hélice enorme do tamanho de um quarteirão. Essa hélice, quando a água passa, gira essa hélice tem lá um ímã girando ao redor do fio, ou um fio girando ao redor do ímã e gera a eletricidade que vem para a nossa casa, ok? Então, ó, é necessário que você haja esse movimento, tá? Então, toda vez que ocorre esse movimento, gera uma corrente que a gente chama de corrente induzida. E aquela mesma coisa, ó, não tem nada a ver, esse Ezinho aí ele chama de força eletromotriz, mas não tem nada a ver de força eletromotriz, é um erro, né, que chama aí, mas ficou assim subentendido. Na verdade é uma voltagem,
E aquela mesma lei de Ohm, quem vê, ria. A voltagem é igual a R vezes I, tá? Ele chama aqui de um E, força eletromotriz, mas na verdade é aquela mesma fórmula. A voltagem é a resistência vezes a corrente. Primeira lei de Ohm, quem vê, ri. Ok? Então, se você tem uma espira aqui e aproxima o ímã, vai gerar uma corrente elétrica aqui, tá? E isso vai dar uma tensão R vezes I, a resistência da espira aí que eu botei, ó. Ok? Então, é importante saber isso. Toda vez que você pega um ímã e aproxima, ou afasta, ou aproxima e afasta, não pode ficar parado. Se parar, não gera corrente nenhuma. Se parar os ímãs lá, entre aspas, que estão lá em movimento, lá em Paulo Afonso, aqui fica sem energia, tá certo? Então é necessário um movimento, porque com esse movimento, fisicamente falando, o que é que ocorre? Quando você movimenta o ímã com a espira, ele não está ficando mais próximo da espira, ele está aumentando o campo, ou seja, ele está variando. Se está aumentando, passou de pequeno para alto, então variou. Se varia o campo, gera um campo elétrico na espira. Esse campo elétrico faz com que os elétrons se movimentem, gerando uma corrente elétrica, que é a corrente elétrica que faz a nossa casa funcionar, ou a tensão também gera a voltagem, ok? Vamos falar um pouco sobre a lei de Lenz, que cai muito em concurso em Enem. O sentido da corrente, a gente não viu que esse ímã se aproximando gera uma corrente, então Lenz estudou qual é esse sentido da corrente. Ele diz o seguinte, ó, o sentido da corrente induzida é tal que se opõe à variação do fluxo que a produziu. Então, a corrente elétrica vai sempre se opor. Se o ímã está se aproximando e ele está, por exemplo, com o polo norte, está aumentando o número de linha, então ele vai criar aqui a corrente no sentido de criar um outro polo norte aqui para repelir. Está aumentando, ele vai sempre se opor. Então, ele vai criar um polo norte para se opor a esse aumento, ok? A gente vai ver aqui no desenho. Olha só aqui, ó. Se eu tenho aqui, ó, um ímã, ó, esse ímã aqui, ó. Aqui o ímã, estou segurando aqui com a mão. E eu tenho aqui uma espira, aqui um anel, né? Um anel, uma espira, tá certo? Vou botar aqui A de anel, eu tenho isso aqui anel. Como esse ímã está em movimento, tá aqui, ó, botei aqui que ele está com velocidade. Se ele está em movimento, ele é o polo norte, a gente sabe que o polo norte, as linhas saem do polo norte, né? Então as linhas aqui estão saindo. Quando ele for aqui para cima, vai ter mais linhas, vai aumentar o efeito, então ele vai ter mais linhas aumentando aqui. Então, para combater isso, ele vai criar aqui um polo norte aqui também, para se opor a esse avanço desse polo norte. Ele sempre se opõe. Para que aqui seja um polo norte, a corrente tem que estar nesse sentido aí que vocês estão vendo. Ó. Por quê? Porque para saber a direção pela regra da mão direita, se a corrente está assim, você bate, ela vai sair. Então aqui é um polo norte sai. Toda vez vem um polo norte, vem um polo norte. Se a corrente estivesse no outro sentido, quando você botasse a mão para dentro da espira e batesse, ia ficar entrando. Então ia ficar entrando e criar um polo sul, que a gente viu que onde chega é polo sul. E aí nós vimos pela lei de Lenz que ele tem sempre que se opor, tá? Vou explicar de novo, ó. Lei de Lenz, cai muito isso, preste atenção. O sentido da corrente elétrica induzida na espira, no anel, o anel se estiver parado, o anel não tem nada. Quando o ímã se movimenta, cria uma corrente nele. O sentido dessa corrente vai sempre se opor à variação de fluxo. Eu botei aí, ó, lê aí, ó. O sentido da corrente é tal que se opõe à variação do fluxo. Ou seja, nesse caso, se é um polo norte que está se aproximando, está aumentando o fluxo aqui. Se tinha 3 linhas, quando ele está mais próximo, tem 5. Então eu vou se opor. Para se opor a essas 5, eu tenho que ter um polo norte para criar no sentido contrário. O sentido contrário. Então tem que sair ali um polo norte para anular essas linhas, uma anular a outra. Ok? Então, para ser polo norte, a corrente tem que estar nesse sentido que está aí. Por quê? Porque nesse sentido, pela regra da mão direita, a gente põe o polegar no sentido da corrente, os campos para dentro do anel, da espira, dá sempre um toque aqui na parte de trás da mão, tá? Quando eu dou um toque, ela vai sair. Se ela vai sair, o campo magnético está saindo. De onde ele sai, eu tenho um polo norte. E lógico que a gente esperava isso, porque se a espira está se aproximando com o polo norte, eu tenho que se opor ao polo norte. Então aqui tem que ter um outro, tem que se gerar um campo criando um polo norte para se opor, porque se fosse polo sul,
aproximava, atraía. Nomes contrários se atraem. Então, se um polo norte se aproxima da espira, vai produzir uma corrente, ela vai ser agora um novo ímã, e ela vai se opor. Como está vindo o norte, ela vai ser norte também. Então, aqui na espira, eu vou ter polo norte. Ok? Olha aí. Mais uma vez aí o desenhozinho. Ó, eu vou ter o polo norte. Ok? A corrente, veja que ela está nesse sentido aí. Quando você der um tapa, ela vai estar saindo. Se vai estar saindo dentro do anel, vai ter um polo norte. E tinha que ser um polo norte. Ok? Se a corrente estiver no sentido contrário, se ela estivesse para baixo, eu ia ter o sul entrando. E não é. Se o norte se aproxima, eu tenho que se opor. Tem que ser um norte para combater. Porque está chegando as linhas do norte, eu vou ter que ter as linhas do norte chegando para anular uma outra. Ok? Vamos aqui. Pronto. Vamos fazer esse exercício para ver se a gente entendeu como é que cai isso aí, dessa lei de Lenz. No exercício a gente fica melhor, né? Então vamos ver se a gente consegue fixar, se a gente consegue entender direitinho, tá? Ó, vai ter a Universidade do Paraná. Tá aqui Faraday. Foi um cientista inglês que viveu no século XIX. Através de suas descobertas, foram estabelecidas as bases do eletromagnetismo, relacionando fenômenos da eletricidade, eletroquímica e magnetismo. Misturou o ímã com a eletricidade e assim a gente avançou muito nas tecnologias, né? Suas invenções permitiram o desenvolvimento do gerador elétrico e foi graças a seus esforços que a eletricidade tornou-se uma tecnologia de uso no dia a dia. Considere a figura abaixo que representa um ímã próximo a um anel. Então está aqui o anel. E está aqui o ímã. Um ímã próximo ao anel. Condutor. E um observador na posição O. Está aqui uma pessoa aqui na posição O. O olhinho dela olhando. O ímã pode se deslocar ao longo do eixo do anel. Então esse ímã pode andar. Tá aqui ele está a uma distância D, ó. E ele pode andar. E a gente já viu, se o ímã anda, ele vai variar, então vai gerar uma corrente na espira. Isso a gente viu, tá certo? Então o ímã pode se deslocar ao longo do eixo do anel e a distância entre o polo norte e o centro do anel é D. Tá aqui a distância é D do anel ao ímã. Tendo em vista essas informações, identifique as seguintes alternativas como verdadeira ou falsa. Então vamos lá. Vou apagar e vamos lá. Mais uma vez. Eu tenho um ímã e tenho uma espira, não é isso que está aí no desenho? Se eles estiverem parados, não vai gerar nada. Se a espira anda, ou se a espira gira, ou se a espira ficar parada e o ímã andar ou o ímã se afastar, nesses casos vai haver variação de fluxo, aí a espira vai passar a ser um novo ímã, porque gera uma corrente elétrica, e a corrente elétrica é o eletromagnetismo, cria um campo magnético ou um eletroímã, ok? Cria um eletroímã, beleza? Então, pessoal, vamos aí para a figura. Esse ímã e esse anel pode gerar uma corrente elétrica e uma voltagem, desde que ocorra o quê? Um movimento relativo entre eles. Então, se cair num Enem, num concurso, qual a condição necessária para eu gerar eletricidade? É que haja movimento relativo entre o ímã e o anel. O anel se aproximando, ou se afastando, ou girando, o ímã se aproximando, ou se afastando. Se tem movimento relativo, tem eletricidade. Mas se os dois ficarem parados, não tem. Ou se os dois saindo para a direita com a mesma velocidade, é meio que está parado, não tem. Tem que haver movimento relativo, ou de aproximação, ou de afastamento, ok? Eu posso girar esse anel também, que está em movimento, e hora passa mais fluxo, hora passa menos, hora nenhum, então vai variar o fluxo, ok? Então vamos lá para a primeira. Mantendo-se a distância D constante, não mudando essa distância entre o ímã e o anel, se observará o surgimento de uma corrente induzida no anel. Falsa, porque se eu mantenho essa distância, a espira não está girando, então não vai ter corrente,
e o ímã e o anel não estão se aproximando ou se afastando. Então não tem. Se essa distância é fixa, é sinal que os dois estão parados. Se estão parados, nós vamos observar o surgimento de uma corrente induzida? Não. Tá certo? Porque eles em repouso não gera corrente induzida. Então essa primeira está falsa. Por que essa primeira está falsa? Porque ele diz que mantendo a distância constante, ou seja, o ímã e a esfera parada, observará o surgimento da corrente elétrica? Não, se ela está parada, se a distância ficou constante, não vai surgir corrente. Entenderam? Então, falso. Vamos para a segunda. Leia aí a segunda enquanto eu tomo água. Durante a aproximação do ímã à espira, então aproximando o ímã, observa-se o surgimento de uma corrente induzida no anel no sentido horário. Olha esse anel aí, pessoal. Ele diz, olha o que ele diz. Durante a aproximação do ímã, houve movimento relativo, andou, né? Então vai ter corrente, tá certo? Durante a aproximação do ímã, a espira, tá aqui a espira, observa o surgimento de uma corrente induzida no anel no sentido contrário. Pessoal, se ele está aproximando, ele está pegando esse polo norte e levando para dentro do anel da espira. Então a espira vai se opor a esse aumento de polo norte. Então ela vai criar aqui um polo norte também nessa situação B, para anular essa aproximação, tá certo? Que está aumentando mais as linhas, ela se opõe ao aumento. Então, como está aumentando o polo norte, ela vai criar um polo norte para se opor. Ela gera uma corrente que gira ali, que gera ali um polo norte. Presta atenção. Para gerar um polo norte aí, essa corrente tem que estar, você estende a mão direita, põe o polegar no sentido da corrente, tá? E os dedos para dentro dessa espira. Se você botar no sentido horário, ou seja, no sentido horário essa corrente para baixo, eu tenho que botar o ímã, os dedos para dentro da espira, quando eu bater, os dedos vai ficar assim, entrando. Então, no sentido horário, eu teria aí um polo sul entrando, tá? E a gente viu, ó, que se esse polo norte está se aproximando, ele está aumentando as linhas de polo norte. Então, a gente viu pela lei de Lenz que a corrente aqui vai fazer com que aqui seja um outro polo norte para se opor a esse aumento. Então, para aqui ser um polo norte, a corrente não pode estar, como ele botou, no sentido horário. Por quê? Porque no sentido horário, se eu tenho uma corrente nessa espira aí descendo no sentido horário, quando eu der e botar a mão direita para dentro da espira, quando eu der um tapa, vai ficar entrando, está sendo um polo sul, e não pode ser um polo sul, tem que ter saindo. Então, nesse caso aí, ó, a corrente tem que ser para cima, no sentido anti-horário, para quando eu botar a minha mão para dentro da espira e no sentido anti-horário para cima, quando eu der uma tapa, aí sim vai estar saindo, vai se opor a essas que estão chegando. Então, aqui está a falsa também, porque a corrente tem que ser no sentido anti-horário. Vamos ver o terceiro, que a gente vai entendendo melhor esses outros daí, tá? Depois você volta essa aula e assiste direitinho. Ó, durante o afastamento do ímã em relação à espira, agora em vez de ele aproximar, ele afastou, mas se ele mexeu, vai ter corrente lá no anel, na espira, tá? Aí olha o que ele diz: durante o afastamento do ímã, observa o surgimento de uma corrente induzida no sentido anti-horário. Aí tudo bem. Se eu afastar agora o norte, ó, se eu afastar o norte, só em ter esse movimento, não vai ter movimento? Vai ter aqui uma corrente. Só que essa corrente vai se opor. Como eu estou afastando o norte, ela vai querer aqui que permaneça o norte, porque ela quer manter constante. Ela sempre se opõe ao que está acontecendo. Quando o norte se aproxima, ela cria um norte para repelir. Mas quando o norte se afasta, ela vai criar um norte também para empurrar mais ainda? Não, ela vai ter que criar o quê? O contrário do norte para se opor. Se o norte está indo embora, ela vai criar aqui um polo sul, porque ela não quer que isso mexa, né? Então, ela sempre se opõe ao que está acontecendo. Então, se o norte está indo embora, ela vai criar a espira que vai surgir aqui, porque vai ter um movimento. Toda vez que tem um movimento, surge uma corrente. Essa corrente, como o norte está indo embora, ela vai se opor, ela vai querer que ele volte. Para esse ímã voltar, ela tem que criar um polo aqui, o quê? Sul.
de nome contrário para atrair, para trazer ele de volta, que ela sempre se opõe. Como o norte está saindo, ela vai criar um polo sul para atrair ele de volta, tá entendendo? Porque a corrente que surge na espira, SI, sempre vai criar um polo aqui, ao contrário do que está acontecendo. Como o polo norte aí na letra C está se afastando, ela vai querer que ele volte, então ela vai criar um sul. Para ela criar um polo sul aí, pela regra da mão direita, pessoal, para ela criar um polo sul aqui, ó, pela regra da mão direita, eu estendo a mão direita, a corrente tem que estar para cima no sentido anti-horário. Vamos ver, se a corrente estiver para cima no sentido anti-horário, os dedos para dentro da espira, quando eu der um tapa vai sair, vai criar um norte, então ela não pode estar para cima, porque se o norte está indo embora, ela quer criar um sul, então a única condição de eu ter um sul aqui, para atrair ele de volta nessa letra C, é a corrente no sentido horário. No sentido horário, porque aí quando eu der um tapa vai entrar, quando entra, onde entra é o polo sul. Então, essa terceira aqui está verdadeiro, tá? Essa terceira, durante o afastamento do ímã em relação à espira, se afastou, vai ter corrente elétrica, tá? Se afastou, vai, ou se aproximando ou afastando, vai ter corrente elétrica. Nós já vimos aqui que vai ter, né? Corrente elétrica, ok? Então aqui vai aparecer uma corrente elétrica aí, beleza? Vai aparecer uma corrente elétricazinha aqui, né? Beleza? E essa corrente I vai ser o quê? Como o norte está saindo, ela vai se opor, ela vai querer que o norte fique. Para que o norte fique, aqui tem que ser um polo sul que atrai o norte. Para ser polo sul, a corrente tem que estar para baixo, no sentido horário. Por quê? Porque se ela estiver para baixo, eu coloco os dedos para dentro da espira, quando eu der um tapa vai entrar. Se está entrando, realmente está criando o polo sul. Então a terceira é correta. E essa quarta, girando-se um anel em torno dos eixos, se eu girar o anel, observe o surgimento de corrente. Isso, a espira girando, mesmo o ímã parado, mas a espira girando, está havendo movimento, ela ora se aproxima, ora se afasta, então vai variar o fluxo lá dentro, verdadeiro também. Ok, pessoal? Então isso aí, essa parte de indução, que é muito importante. Letra A, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Ok? Mas eu disse que além da corrente aparece uma voltagem. Vamos lá, ó. Vamos ver aí a voltagem. A gente chama de E, força eletromotriz, os livros chamam de E, mas força, a unidade é Newton. Esse movimento do ímã ao redor de uma espira cria uma voltagem, então não tem nada a ver com força. Cria um V, uma DDP, uma tensão, é V. Mas como os livros usam força eletromotriz, que a unidade de força é Newton, e um ímã se aproximando de uma espira não cria essa força cria na verdade uma voltagem, uma corrente, então ele chama essa voltagem de força eletromotriz, tá? Então a gente vai usar esse mesmo termo, mesmo sabendo que não é adequado. Então a voltagem V vai ser igual ao fluxo no tempo, ou seja, se eu variar o fluxo no tempo, aproximando ou afastando, eu não estou aumentando o ímã ou diminuindo as linhas lá na espira, então isso é variação de fluxo. Essa variação de fluxo no tempo, se aproximando ou se afastando, gera a voltagem. Então, pela fórmula, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. A voltagem é o fluxo no tempo. Ou seja, se eu pego o ímã e com o passar do tempo aqui, ele vai andando, vai passando o tempo, como ele está em movimento, vai ter uma voltagem, tá? E em termos quantitativamente, como eu botei aí, matematicamente, é dado por essa fórmula, é o fluxo sobre o tempo, ok? O sentido da força eletromotriz, da voltagem induzida, é tal que se opõe à variação que produziu, a gente já explicou isso, né? Que sempre se opõe, beleza? Se eu tenho mais espira, em vez de uma, tenho um N espira, quanto mais espira eu botar ali, maior vai ser a voltagem, 110 volts, mais espira, 220 volts. Quanto mais espira eu colocar, maior vai ser a voltagem, beleza? Então vamos fazer um exercíciozinho aí. Vamos fazer um exercíciozinho da Universidade de Pernambuco. Uma bobina formada por 5 espiras, N é 5, né? Da forma, tá certo? Aqui, ó. N aqui vai ser 5, tá? Esse sinal de menos é só para dizer que é contrária, que ela se opõe à variação, ok? Não se preocupe com ele. Então, uma bobina formada por 5 espiras, que possui um raio de 3 centímetros, então o raio da bobina, né, do tamanho do anel é 3 centímetros, se fosse 5 centímetros era um pouco maior,
é atravessada por um campo magnético perpendicular ao plano. Então, o campo magnético está perpendicular a ela. Se o campo magnético tem seu módulo 1 até 3,5 Tesla, em 9 milissegundos, né? Esse M todo mundo sabe, é 1000 e 10 a menos 3, é correto afirmar que a força eletromotriz, ou seja, a voltagem é igual a... Então, vamos lá para a fórmula. Qual é a fórmula que eu tenho? A voltagem é o fluxo, né? A gente esquece o sinal, é a variação do fluxo dividido pela variação do tempo. Se o ímã vai aproximando, vai aumentando o fluxo, vai variar e o tempo vai passando. Então, aparece uma voltagem lá na espira. É a variação do fluxo sobre o tempo. Agora, lembre-se que toda vez que eu tenho variação, eu tenho diferença, tá? E fluxo a gente viu que era BA cosseno de θ. Então, esse delta fluxo aqui, fluxo é BA cosseno de θ. É o BA cosseno de θ, né? O inicial, o final, perdão, menos o inicial, o campo, o ímã inicial, B, que eu chamei de BO. Então, toda vez que tem delta, é uma diferença. Então, vou sempre fazer a diferença. O campo novo, que está se aproximando, está aumentando o ímã, do campo antigo, ok? E a área é o tamanho, está aqui, ó, a área é a área da espira, tá? Quanto maior essa espira, maior vai ser o valor do fluxo que passa dentro dela. Lógico, uma espira pequena passa poucas linhas aí. Se você aumentar essa espira, vai passar mais linhas dentro, ok? Como ele disse que o ângulo era perpendicular, era perpendicular, né? Está aqui, ó, perpendicular ao plano da espira, então vai ficar o vetor aqui, ó, como ele é perpendicular e o vetor campo é perpendicular, vai dar cosseno de zero, ok? É importante lembrar isso, beleza? Porque esse N já é o ângulo perpendicular. Então, perpendicular com perpendicular fica paralelo da 0 grau. Então, posso esquecer os cossenos, porque 0 grau é 1. Então, vai ficar só variação do fluxo BA sobre ΔT, né? Porque a área não muda, o A eu isolo, ok? Então, fica B menos B0, ΔB. Então, aqui é uma forma até de simplificar a fórmula quando vem aí perpendicular, ok? É um caso que vem muito, eu já vou direto aqui na fórmula. Então, é só substituir. A área de uma espira é πr2 do círculo, né? N ele deu que era 5 espira, ok? O campo ele disse que variou de 1 para 3,5 Tesla, né? Então, é o valor do ímã, 3,5 menos 1 é o ΔP. E a área da espira é πr2. πr2, o raio é, 3 centímetros. Tem que ser em metros, 3 vezes 10 a menos 2. Esse 10 a menos 2 aí foi para passar para metros, ok? Aí faz a conta. Essa espira aí, do jeito que está a situação, vai dar 3,75 volts. Beleza? Então, depois você faz novamente esse exercício. Lembrando que a área de uma espira, se ele não der, é só lembrar que a área é quem? πr2, π vezes o raio ao quadrado lá da matemática. Ok? Beleza, pessoal? Então, esse exercíciozinho aí de conta é importante que a gente também faça, né? Para a gente ter uma noção. E a gente tem que estar sempre trabalhando isso. Então, ó, ele pediu a voltagem. Como é que eu acho a voltagem? Deixa eu pegar aqui. Opções de ponteiro, caneta. Pronto. Então, como é que eu acho a voltagem, pessoal? Toda vez que ele pedir voltagem, é a variação de fluxo sobre o tempo. Só que aqui ele não deu fluxo, ele deu campo. Então, vai ser a variação de campo. 3,5 menos 1, sempre. Está aqui, ó. 3,5 menos 1, a variação do campo. Tá certo? É bom memorizar essa fórmula, faz parte do processo. A área, ele não deu a área. Aí eu tenho que me lembrar que a área é quem, ó? Tá aqui, ó. πr2. Então, ΔB foi 3,5 menos 1. A área foi πr2. E o ΔT ele deu 9 milissegundos. Está aqui, ó. Então o tempo ele deu 9. Toda vez que vem esse Mzinho é 10 a menos 3. Se fosse aquelozinho micro, seria 10 a menos 6. Estão lembrados, né? 9 microsegundos é 10 a menos 6. Então, pessoal, depois vocês fazem essas contas. Qualquer coisa, tira dúvida aqui comigo, tá? Vou mandar esse exercício aqui para vocês, né? E a gente vê depois essa parte aqui do condutor retilíneo movendo-se num campo magnético uniforme, tá?
Essa parte aqui a gente vai marcar para um outro aulão aí para vocês. Só lembrando aqui, ó, a segunda parte aí, ele manda para vocês essa aula, que vocês podem pegar tudo aí pelo meu zap, ó. O zap do professor Luiz Carlos Noronha, né? 84, né? Aqui em Natal, muito conhecido, né? 99820967, 99820967, que eu mando esse material. Eu mando até meu cartão digital, onde tem lá, você aperta, já instala a nossa Web TV, tá? Web TV LCN, tá certo? Luiz Carlos Noronha, LCN. Pode baixar aí no Google Play Store, e é aula lá 24 horas, agora mesmo está passando a aula lá gravada, entra aulas ao vivo também, e você pode, pelo zap 99820967, pedir esse meu cartão digital, que eu mando, e você com um clique baixa a nossa Web TV, cai também nas nossas aulas no canal do YouTube, tem mais de 1000 aulas lá, gratuitas, de redação, geografia, toda a matéria. Então é só pedir aí pelo 99820967, ok? Nosso Facebook, Luiz Carlos Noronha, tá aí o nosso zap. Eu agradeço primeiramente a Deus, também agradeço aí mais de 2.500.000 acessos ao nosso trabalho, às nossas aulas. A gente agradece pela confiança, ok? Então esse é o nosso zap, 84, Rio Grande do Norte, Natal, ao longe do professor Luiz Carlos Noronha. Beleza?